Olá, pessoal do YouTube. A gente está voltando novamente para mais uma gravação, né? A gente está variando bastante os temas, enfim, né? E está sendo agora o primeiro tema, assim, da esfera da criança e do adolescente, né? Assim, a gente vai falar sobre o filme O Farol das Orcas, que aborda o tema do autismo, né? A nossa convidada hoje é a Caroline, né, Carol? Ela é psiquiatra, a gente fez residência em Belo Horizonte, né, no Hospital de Lomberes junto, e ela se especializou nessa área da criança e do adolescente, e ela topou participar aqui com a gente, doar esse tempo, né, para o canal, para a informação. Eu queria te agradecer, Caroline, né, por estar aqui com a gente, e fala um pouquinho de você, né, um pouquinho mais. Muito obrigada pelo convite também, né? Eu sou médica, como o Leandro falou, a gente fez residência junto no Odilon Berres. Fiz psiquiatria da infância e adolescência no Hospital das Clínicas da UFMG, aqui em BH também. Hoje eu atendo na Fundação Dom Bosco, que é uma escola especializada em crianças que têm alguma dificuldade, né? Ou autismo, síndrome de Down, e no consultório. Então, a maioria dos meus pacientes hoje são crianças. Que bom, É então. isso. Obrigado, então, né, por esse tempo. Vamos começar falando então sobre um filme, né? Assim, a gente sempre lembra que tem spoiler, então quem não assistiu ainda é sempre bacana. Pausa o vídeo, vai lá, assiste o filme e volta. Eu acho que fica mais proveitoso, assim, né? A ideia do canal é utilizar filmes para a gente trabalhar essas questões, os fenômenos que acontecem, né? A gente sabe que do ponto de vista ético, a gente não pode ficar filmando o paciente real. E a saúde mental, ela é muito subjetiva, né? Assim, aquele encontro, ele é único, a gente não tem nada, um exame às vezes específico que dê um diagnóstico. Então é uma forma até de aprendizado, assim, né? Utilizar filmes que está ali ao acesso de todo mundo e comparar o que é real, o que é ficção, né? Vamos colocar, né? Então, o filme escolhido é chama, né, O Farol das Orcas, é um filme que foi gravado na região da Argentina, né? É a Netflix que produziu e quem assina a Netflix consegue assistir, né? Tá lá. O filme é de 2017 e ele é baseado em um livro, né, do Robert Bubas, que aborda essa história, né, desse personagem chamado Tristan, né, que é uma criança de 11 anos, a Lola, que é a mãe dele, né? E o Beto, que trabalha lá nessa região com as baleias orcas. Ele é um biólogo estudioso, né? E o filme, assim, é interessante, né? Assim, pela qualidade das imagens, assim, é surpreendente, assim, o filme é maravilhoso, assim, né? Gostei muito do filme. Que é um ambiente tranquilo, selvagem, uma coisa assim que você tira um tempo ali, meio que você desloca, assim, né? Nessa rotina nossa de correria, você entra para um outro mundo. Então é um filme que, assim, que vale a pena, não só pelo tema, mas pela qualidade, assim, que o filme foi feito, né? Né, como é que acontece? Essa mãe ela e a criança eles são espanhóis e assistem, né, pelo Discovery Channel o Beto, né, com aquelas baleias, e a criança toca a televisão, fica toda emocionada, e a mãe já estava sem saber o que faria por esse filho, como é que ajudaria, e resolveu ir para lá, assim, né, para ver o que ia acontecer. E foi sem plano nenhum, e foi um encontro que tiveram várias consequências, né? Assim, que eu acho que ao longo desse bate-papo a gente vai abordar um pouquinho mais, né? É, vamos prosseguir então, entrar já falando sobre o tema, né, o Carol, que é o autismo, que é a forma como ele toma contato, né? Ele tá lá o Beto, ali, biólogo, estudando bicho, e chega a mãe e uma criança, assim, naquela casa mais simples, rústica, né? A criança um pouco diferente, assim, né?
fica assustada com barulho, a mãe protetora. E aí ele vira e fala, não, como é que você vem, né, pro meio do nada e traz uma criança doente, né? E a mãe fala, não, ela não tem uma doença, ele tem um transtorno, né? E ele fica bravo, sai, depois ele pega um dicionário e tá lá explicando o que é que ele tem, né? Uma síndrome infantil caracterizada por uma incapacidade congênita de estabelecer contato verbal e afetivo com as pessoas, né? E por uma necessidade de manter absolutamente um estado estável, né? Ao seu entorno, né? Aquela rotina que a gente fala, né? Vamos começar falando sobre a definição? É isso mesmo? Assim, Essa definição ela está um pouquinho antiga, né? A definição mais atual ela define dois critérios para a gente diagnosticar autismo. O primeiro critério são os critérios A, que a gente fala, que são os critérios da interação social, para todas as dificuldades da criança se relacionar, né? Estou falando criança porque a gente faz mais diagnóstico nas crianças, mas a gente pode fazer diagnóstico nos adultos também. Então, é marcado por essas dificuldades das relações interpessoais, e aí isso varia da pessoa não conseguir estabelecer nenhum contato, ser um contato até razoável, mas ele não ter uma qualidade boa. Então, às vezes, a pessoa até consegue olhar nos olhos, consegue participar de uma conversa, vai rapidamente se cansar daquilo ali. E os critérios B, que são os critérios que têm a ver com isso que falou lá, de se manter estável, né? Então, são os critérios, uma dos critérios mais da rotina, de manter a rotina mais estável, de manter padrões de comportamento sempre muito semelhantes, às vezes de ter alguma sensibilidade a ruído, sensibilidade a algumas texturas, que a gente só faz diagnóstico com critérios A e B. Não pode fazer diagnóstico se não tiver um dos dois. Então, tem que ter as duas coisas alteradas para a gente fazer o diagnóstico. eu até coloquei uma definição, né, do o Kaplan, né, é um livro texto norte-americano que a gente costuma ler aqui no Brasil, eu acho que é um livro mais difundido. Aí eu vou ler uma parte que tem lá e a gente vai esmiuçando assim para falar um pouco melhor, né? Que o transtorno do espectro autista, antes conhecido por transtornos globais do desenvolvimento, é um grupo fenotipicamente heterogêneo de síndromes neuroevolutivas com hereditariedade poligênica que se caracteriza por uma ampla gama, né, de problemas na comunicação social e por comportamentos restritivos e repetitivos, né? Essa parte final, que é o que a gente vê, né, você já explicou bem, então tem que ter um problema na comunicação social, que é o critério A, né, e o B é o comportamento restritivo e repetitivo, então tem que ter os dois simultaneamente, né? Tem autista, então, que fala, por exemplo? Ou todo autista não fala? Na verdade, o Tristan, né, do filme, ele é um autista não verbal, praticamente. Não me lembro dele falar no filme, eu acho. Mas, na verdade, isso vai de acordo com as gravidades, né? Como a gente está falando hoje o autismo ele é mais conhecido, né, como transtorno do espectro do autismo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem variações de apresentações. Então, tem pessoas que têm variações mais graves, até pessoas que têm variações bem mais leves. No caso de não ter comunicação verbal, já entra como um autismo mais grave. Então, os meninos com autismo leve, eles podem falar normal, eles podem. A inteligência muitas vezes está preservada, isso também era uma coisa que antigamente vinha junto, né? A cognição, a inteligência, necessariamente ela estava
comprometida. E hoje a gente sabe que não. E essas dificuldades da interação social, elas estão no domínio, e o domínio cognitivo, da inteligência, de aprender as coisas, está em outro. As pessoas que podem ter manifestações mais graves, mas não são todos. Uhum. E essa reforma que teve, né, essa atualização, né, desse critério diagnóstico veio justamente para abordar isso, né, porque a linguagem era algo e agora é comunicação, né, porque a gente pode comunicar com expressão, né, facial, que a gente chama de linguagem não verbal, né, que às vezes a pessoa que, né, que tem autismo, ela conversa, mas essa linguagem não verbal ela não entende, ela não consegue interpretar, né, olhar para a cara de alguém e saber, não, tá com a cara de triste, ou tá com raiva, eu vou me afastar aqui, né, que a gente vê as crianças assim, né, quando estão brincando, fala, não, o fulano tá chorando, tá chorando, o que será que aconteceu? E que isso é uma comunicação, é uma forma de transmitir uma mensagem, né, receber essa mensagem. E É nesse ponto que a gente fala da pouca qualidade da interação. Então, às vezes, eles até interagem bem, mas eles falham, né, em testes que a gente faz, que a gente chama de teoria da mente, que são testes que já verificar se a pessoa sente empatia, se a pessoa consegue se colocar no outro. uhum, Tem testes com figuras para ver se a pessoa consegue avaliar as expressões faciais. Então, geralmente, eles podem ter dificuldade para entender sarcasmo, por exemplo. Eles podem ter dificuldade para fazer brincadeiras imaginativas, para imaginar que o pensamento, às vezes, é muito concreto, né? Isso quer dizer que vai ter dificuldade, por exemplo, de contar história, de imaginar que alguma coisa tá acontecendo. Se às vezes pede essa se comunicar, ele é pobre, né? Às vezes uhum, pergunta assim, que filme que você gosta? Ah, gosto de tal. Pronto, encerrou a conversa. Mas e você, o que que você gosta? Ou, tudo bem? Tudo bem. Né? Não tem aquela coisa, e você, como é que você está se sentindo? Então, tem uma interação, eles muitas vezes falam, inclusive com as intervenções, a fala melhora muito, mas a qualidade é muito pobre. uhum. Vamos prosseguir falando então, né? A gente já citou então diagnóstico, a gente já citou que tem um espectro, né? Então que tem graves, mais leves e os pacientes transitam por aí, então por isso que tem essas diferenças, né? Um outro tema que eu grifei aqui é fenotipicamente heterogêneo, né? Fenótipo é aquilo que se expressa, né? Seria a genética de uma pessoa mais o ambiente que ela vive, e isso resulta em um organismo ali daquela forma, né? Então, assim, é como... Porque aí vem a outra pergunta, né? Sobre a etiologia, né? Que talvez é uma dúvida, olha, por que que o filho tem autismo, né? Então, o pai e a mãe tem que ser para o filho ser, tem que obrigatoriamente alguém ter, né? Ou seja, isso é herdado, o que que a gente pode... O que que tem de informação a respeito? Bom, a gente sabe que existe uma base genética, como você comentou já. Só que essa base genética ela é poligênica, que você também disse. Isso quer dizer que tem vários genes que estão envolvidos nesse processo. É que isso é epigenético. Ep vem de ambiente. Então, a gente sabe que existem genes envolvidos no processo, mas a gente precisa de alterações ambientais também para a gente conseguir juntar as duas coisas. Então, não é uma coisa herdada diretamente. A chance aumenta muito se tem alguém na família ou em gestação gemelar, mas às vezes mesmo os gêmeos univitelinos, né, que são os gêmeos que têm o mesmo código genético, às vezes um apresenta e o outro não apresenta.
O que a gente sabe é que tem alguns fatores de risco envolvidos. Alguns exemplos são uso de drogas na gestação, baixo peso ao nascer, prematuridade, tabagismo na gestação da mãe, as próprias gestações gemelares, e acho que esses são os mais importantes mesmo. Mas, de toda forma, eles não são determinantes. Então, pode ter tudo isso e a criança não ter autismo, nada disso, e E a ter criança autismo, apresentar né? esse fenótipo de autismo. Essa parte, né, só para o pessoal entender melhor, né? Então, quando o gameta da mulher e do homem se encontram ali, né, o espermatozoide e o óvulo, é como se tivesse várias chavinhas ali que umas vão ligando e desligando e dá origem àquela pessoa. Então, o cabelo, a cor do cabelo, a cor do olho, enfim, né? Isso até para o cérebro, né? Como é que o cérebro, o comportamento, o temperamento, a inteligência, a personalidade, não é isso? E a própria gestação, o bebê está dentro ali da barriga da mãe, aquilo é um ambiente, né? Então, o que a mãe come, o que a mãe faz, o que a mãe respira, o que a mãe sente, vai tudo influenciando essas chavinhas ali que vão ligando e desligando. E no final nasce a criança ali, né? E o parto é a mesma coisa, quando a criança nasce, se falta oxigênio, se demora para chorar, enfim, se teve algum problema, essas chavinhas vão sendo afetadas, né? Que é o que eu vou a próximo item, né, que é uma síndrome neuroevolutiva, né? Então, desde que essa criança é formada ali, né, e até antes de nascer e depois que nasce ali, principalmente os 2 primeiros anos, que o cérebro, né, cresce muito, desenvolve muito, né, que tem a ver com essa resultante, né? Então, essa montoeira de coisa acontecendo vai ter uma resultante que pode, às vezes, infelizmente, levar a um problema, né? Então, pegando esse gancho, aí vamos falar um pouco sobre a idade do diagnóstico, né? Porque a gente está falando de fala, de comunicação, né? E de comportamento, assim, né? Então, assim, pegando esse gancho já para em termos de diagnóstico, o que a gente já teria, assim, que às vezes o pai pode, a mãe pode perceber, né? Que não está desenvolvendo. Tem mãe, pai que às vezes compara, né? Nós já tem um filho mais velho e lembra certinho como é que foi, com qual idade andou, com qual idade sentou, com qual idade falou. Tem gente que é mais assim, ah, não sei, né? Assim, qual que é a época certa, às vezes não foi num pediatra, não fez a puericultura no postinho, enfim, passou despercebido, né? O que a gente teria, assim, qual que é uma idade que a gente já começaria a perceber alguma coisa? E o que a gente perceberia? Bom, geralmente a cidade ela pode ser desde o nascimento, né? A gente já consegue ver, mesmo crianças muito pequenas, por exemplo, alguns sinais de alarme. Por exemplo, aos 6 meses a criança não balbucia, que é aquela coisa de tentar se comunicar, né? Falar, olhar, o sorriso social também é muito importante, que é aquele sorrisinho que a criança, desde muito pequenininha, 2, 3 meses, já começa a fazer, de sorrir de volta. Quando alguém sorri para ela, ela sorri. Atender pelo nome, desde pequena, é bem fácil também de perceber. Imitar o adulto, que é ir por volta dos 9 meses até um ano, que a criança começa a bater palminha para cantar os parabéns de um ano. E às vezes as crianças autistas não vão conseguir fazer isso. Então, o diagnóstico ele pode ser feito e deve ser feito o mais breve possível para a gente conseguir fazer intervenções o mais breve possível. Então, a academia norte-americana diz é que deveria ser feito até os 2 anos. Esse diagnóstico é entre os 3 e os 5. Então, esse diagnóstico, ele ainda, até lá nos Estados Unidos, ele é atrasado. Também a média fica por aí. Uhum. Agora, a gente até tem uma lei que diz que o pediatra do SUS precisa aplicar essas escalas antes dos 2 anos de idade para desconfiar e poder encaminhar para o especialista.
Porque quanto mais rápidas as intervenções forem feitas, mais importante, melhor essa criança vai poder se sair no futuro. Então, eles têm feito esse esforço, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, de orientar mesmo os pediatras a aplicarem essas escalas ainda com os bebês bem pequenininhos, porque são eles que veem os bebês primeiro, né? Uhum. E por ser um espectro, né, Carol, eu penso assim, alguns vai ser bem fácil, porque, né, Sim. infelizmente às vezes já é mais grave, principalmente quanto mais cedo, já manifesta muita coisa e perceptível ainda, né? É porque é mais preocupante. E alguns, assim, negócio a gente tinha aquela. O Asperger, né? Que é era um critério Sim. antigo, que às vezes passava despercebido até hoje, assim, né? Chega com 7 8 anos, conversa, estuda, vai na aula, mas é estranho, assim, as interações, não tem amizade com ninguém, não se dá bem com ninguém. Às vezes tem um tema, né? Que eu tenho um paciente que é um joguinho, ele só fica no joguinho, assim, anos jogando o mesmo joguinho, e só fala naquilo na consulta, e só fala naquilo e não troca de assunto. E tava sem diagnóstico. Falei, não, gente, vai ter um diagnóstico aqui sim, né? Assim, tá com Sim. cara aqui, né? E não tava em tratamento, enfim. 7 anos, Eu né? acho importante você falar disso porque tem a ver mesmo com o padrão restritivo, né? E a gente às vezes esquece que é isso mesmo, de ficar a mesma coisa. Eu tenho paciente que sabe me falar o nome de todos os dinossauros que existiram, mas não consegue ler outras coisas, Uhum, né? Não consegue brincar com outra criança. Então, tem esses padrões mesmo de sempre gostar da mesma coisa e ficar a vida inteira falando disso. uhum. Vamos prosseguir, Carol, então, né, já que a gente já falou bastante de diagnóstico, o que que tem de sintoma, para a gente pegar o personagem do filme, né, o Tristan, né? Eu até fiz uma pesquisa do nome dele, né, que eu gosto de essa questão de nome, eu acho que principalmente em filme, eu tenho percebido que nada é por acaso, assim, né? E é um nome, assim, que né, o pessoal acha que é triste, né? Mas não é. A definição significa uma pessoa agitada ou barulhenta. Então o nome dele significa uma pessoa agitada ou barulhenta que não sei como é que a mãe escolheu esse nome. Geralmente os pais escolhem antes, né? Assim, com antes de saber como é que a criança é, né? O temperamento, enfim, né? Então, mas tem a ver, lógico, com o livro, né? Acho que como é baseado em um livro, né? O filme, quem escreveu o livro já sabia como é que seria a história, que a personagem teria autismo, enfim, né? Uhum. Vamos falar então sobre ele, assim, sobre as características, né, que ele tem, que a gente vê que é mais marcante. O que que você me... Vamos começar falando. O que que você percebeu assim que é mais notório, né? Então, primeiro que o autismo é mais comum em meninos do que em Hum, meninas. É uma Uhum, proporção de em torno de 2 para 1, então 2 meninos para uma menina. A idade, né? A gente já falou, ele tem 11 anos, 11 né? anos, é. E então já é uma idade que acho que o diagnóstico estava bem estabelecido, né? A mãe já sabia, né? A mãe É, já estava procurando outras coisas, né? outras Assim, coisas. outras E, possibilidades para a vida dele, né? e quanto à gravidade, sim, penso que ele representa bem o transtorno do espectro do autismo mais grave, né? Ele não fala, assim, ele é não verbal, né? Ele Uhum. tem dificuldade também. Tem uma parte no filme que a mãe diz assim que ela levou ele até as baleias porque foi a única coisa que fez ele chorar. Então Emocionou, ele né? e não era um chorar ruim, né? Ele ficou emocionado. Então ela nunca tinha visto ele ficar emocionado. Ela fala no filme. Essa questão dessa parte emocional dele, dos comportamentos restritivos, mostra várias vezes ele organizando os objetos da mesma forma. Uhum. A dele quando acontecia alguma coisa,
dele ter crises mesmo. Teve um dia que eles foram numa festa e a Uma- mãe teve que tirar ele correndo, É porque uma, teve um barulho. as crianças chegaram perto, querendo brincar, assustou, ele saiu correndo, né? Derrubou. Tem aquela questão Então, da água, né? Que a mãe abre a torneira, ele fica lá com aquela água indo embora, aquilo acalma ele, já né? observando a água, né? Uma coisa assim, né? Então, realmente, ele tem um transtorno, assim, se a gente for avaliar, um transtorno que já é do espectro mais grave mesmo. Ele é Uhum, bem sintomático. uhum. Vamos pegar um gancho para, né, para a gente explorar mais essas questões que eu coloquei para a gente pensar, né? Que é o caso do Beto, assim, né? Porque olha que interessante, o Tristan meio que se ele ficar sozinho na natureza, se ele conseguisse, né, ele viveria tranquilo, sem ninguém, né? E o Beto tá lá na mesma coisa, sozinho, no meio do nada ali, não é autista, né? Mas ele se adequou àquilo ali, a vida dele é fotografar, nadar com as baleias, ou seja, que é assim, analisando os dois personagens, eles acabam gostando da mesma coisa, né? Das mesmas coisas, né? E não tem, um tem um diagnóstico e o outro que não tem, né? Interessante, assim, pra gente falar sobre isso, né? Porque foi até uma crítica dele, falando, não, mas como é que você sai da Espanha e traz seu filho aqui, né, pra Argentina, né? A gente poderia perguntar pro Beto, o que você tá fazendo aqui também, né? Sozinho, né? Com certeza. Eu percebi assim que no filme mostra várias vezes, né, essa solidão do Beto, mas como uma coisa que o incomoda. É diferente do Tristan, que ficaria ali tranquilamente sem ninguém, né? O Beto, dá para ver que ele teve, né? Ele conta em algum momento que ele teve um filho e perdeu esse filho. Mesmo que ele está vivendo um outro processo. Uhum. Eu acho que vai mais para o lado talvez mais Um depressivo, mais de luto ter crônico, né? de se isolar, que é muito diferente da não necessidade de outras interações que aparecem no autismo. Uhum. É, Não sei se você teve essa mesma impressão, né? não, porque assim, eu achei tão rico essa questão, porque a gente, né, já antecipando um pouquinho sobre tratamento, né, porque não tem como a gente não falar dele, pensar em tratamento. Uhum. Porque assim, acaba que até o Tristan fez bem pra ele, pro Beto, né, assim, tirou, deu um brilho, ele começou a lutar assim, pro o chefe dele, Ajudar, né? né, o chefe dele autorizar a criança a nadar e falou, não vou, né, o chefe falou, depois essa baleia come o menino, mata o menino, como é que vai ser? E foi, quer dizer, teoricamente uma pessoa com um diagnóstico, né, com um transtorno, a gente pensaria, nossa, vai piorar a vida dele, nossa, né? Quem que vai querer ficar, né, ajudando? E é o contrário, né, assim, né? E já dando um alerta para as famílias, assim, que não é fim do mundo, né? Assim, às vezes uma criança tem um transtorno que a vida vai ser péssima, né? E que pode ter encontros, assim, surpreendentes, assim, de até dar uma motivação para a família seguir a vida, não é? Seguir a vida, né? Eu sempre indico assim para as pessoas, né, lerem sobre o autismo, elas procurarem pessoas. Hoje em dia as pessoas falam muito mais sobre isso, né? Então tem muita gente aí que tem na rede social que é autistas adultos, né? Contando que a vida deu certo, assim, tem as dificuldades ali, mas conseguiram estudar, conseguem trabalhar, conseguem ter amigos, conseguem ter namorado. Na Netflix que é legal, que se chama Amor no Espectro, que mostra assim, as pessoas autistas se relacionando mesmo quando ficam adultos, né? Uhum, Criando essas relações e estabelecendo relações. Né? uhum. Claro, vai ser um pouquinho diferente, vai ter dificuldades, com certeza, mas não é o fim do mundo mesmo. Uhum. Outro dado que eu coloquei aqui para a gente abordar, né, no Kaplan mesmo, fala que a prevalência, né, nos Estados Unidos que tem essa medida é de 1%, assim, de autista, né? Seria a prevalência da esquizofrenia que a gente tem, né, que a gente já abordou, assim.
E é um número, assim, né, de cada 100, uma pessoa, né? É relativamente alto, se a gente for. E a gente não vê chegando, né, assim, né? Aí a gente pensa, será que esse Nem sempre esse espectro, diagnóstico é feito mesmo. é a questão desse espectro, que às vezes é leve, né, e passou despercebido, né? E por outro lado, assim, se passou despercebido e a família encontrou um caminho e o paciente, a pessoa se encontrou na vida e aquilo não está perturbando nada, eu acho que vão seguir também, né? Tudo Vamos bem, embora, né? Eu achei. tá vendo? é, Outro tema que eu coloquei, a gente até começou a falar, a gente falou sobre a genética, né? O fator do parto. Uhum. Tem alguma outra coisa mais recente que você lembra? Alguma coisa? Eu li alguma coisa imunológica, assim, né? Mas porque eu Na falo, verdade, tem. Pode falar. eu falo assim, porque aí já pensando aquela família que já quer ter um filho né, tá assistindo o vídeo, já começa a ficar preocupado. Tem que preocupar? Tem alguma coisa que dá para fazer, né? Não tem, né? Quem dera. Assim, na verdade, isso é um monte de teoria, assim, as pessoas vão fazendo tudo quando elas não sabem o que fazer, né? Então, dos meninos, tira a lactose dos meninos, tira tal alimento, tira tal coisa, dá uma água de não sei da onde. Não tem comprovação que qualquer uma dessas coisas funciona. Uhum, E também não tem como a gente diminuir esse risco, né? Eu tinha uma professora de genética que falava isso. Tem. A gente consegue não aumentar o risco nas gestações de uma criança ter alguma coisa. Mas a gente não consegue reduzir um risco que é da própria replicação do DNA. Acontece a hora. Né? E a uhum, gente tem mecanismos que impedem que esses defeitos que a célula vai tendo, ele passa para frente, mas ele também falha. uhum, sim, Não precisa ficar preocupado, nem se alarmar, mas o que a gente pode fazer é não aumentar esse risco mesmo. A gente uhum, não tem como zerá-lo, uhum. infelizmente. Outra coisa que eu li lá no livro, assim, que depois que a criança nasce, o comportamento dos pais, a interação entre pais e filhos, parece que já foi refutado que não tem nada a ver com autismo, né? Porque tinha uma ideia, ah, não, ele é autista porque talvez o pai, a mãe não deu a atenção que merecia, né? A mãe às vezes trabalhou, não tem nada a ver isso, não. É uma via de mão dupla, né? Assim, às vezes a gente até pega crianças que têm uma falta de estímulo dos pais mesmo, mas isso não é suficiente para chegar nesse diagnóstico. Uhum, Você vai ter um menino com mais dificuldade em algumas coisas, mas sempre esses padrões restritivos para a gente fazer diagnóstico. Tem uma coisa que é também. sim, né? Então, resumindo, né, eu acho que quando a pessoa quer ter um filho, a primeira coisa é planejar, né, eu acho que é ver se é o momento, esse mundo que a gente vive é complexo, né, assim, a gente precisa pensar na questão financeira, os sonhos de vida. Decidiu, aí procura um médico, vê se faz né, uns exames ali antes de ter o filho, né, antes de ter a Para ver relação se está lá, tudo bem. né, que a gente chama de pré-nupciais. Uhum. E depois segue o pré-natal tranquilo, né? Faz o que está ao alcance que evitaria não só o autismo, mas todas as outras problemas, né? Da gravidez. Poderia vir com retardo mental, essas DSTs, né? Sífilis, HIV pode ter problema, enfim, né? Toxoplasmose. Então, é fazer o pré-natal tranquilo e a vida mais saudável e equilibrada, né? Que seria resumidamente, né? Que todo mundo deveria fazer, né? Sem, Sim. sem estar preocupado necessariamente Com com ter autismo. filho, é. O próximo que eu coloquei
né, a gente já falou sobre os dois critérios, mas eu coloquei né, alguns outros sintomas, né, comportamentais associados que podem ocorrer no transtorno do espectro autista, né? Que alguma das vezes é aquilo que assim incomoda, por exemplo, muitos pais, incomoda a escola, né? Que a gente recebe muita cartinha, olha, não estou conseguindo, né, ensinar porque é por causa disso e daquilo, né? Aí vamos falar e depois a gente aborda um pouquinho, né? Eu coloquei aqui perturbações no desenvolvimento e uso da linguagem, a gente já falou, né? Não, não, ou seja, a fala mesmo, aqui já está a linguagem, né? Deficiência intelectual, né? Assim, é comum, a gente você até abordou um pouco, né? Ou seja, a gente escuta muito assim, nossa, ele é autista, ah não, então ele deve ser muito inteligente, né? Nossa, todo autista é inteligente. Como é que é isso, assim? É o que eu disse, assim, pode acontecer de ter uma inteligência. Hoje a gente sabe, né? Antigamente as pessoas tinham o síndrome de Asperger, né? Que era o autista com inteligência um pouco acima da média ou na média. Hoje a gente sabe que o diagnóstico de autismo pode ser feito tanto com uma criança que tem uma inteligência abaixo da média, quanto na média, quanto acima da média. A inteligência, hoje, ela é um especificador. O que Uhum, isso significa? Quando você dá o diagnóstico de autismo, com inteligência normal ou com inteligência abaixo do esperado, né? Então, a gente pode fazer esse diagnóstico e aí, às vezes, ele pode ter essa comorbidade, né? Que são duas coisas que acontecem juntos, que são... E pode ter o retardo mental mesmo, uhum. associado. Que relaciona com o prognóstico também, né? Quer dizer, a gente precisa da nossa inteligência para aprender, né, coisas novas, né? Que é o que o autista vai ter que ter nele, né? O seu repertório Então, ali. geralmente esses meninos que têm sintomas mais leves e que têm uma inteligência preservada, eles se dão muito bem. Às vezes Uhum, você chega lá com na adolescência e você atende e pensa assim, mas quem disse que esse menino tinha autismo? Porque os sintomas já ficaram tão levinhos que se você pegar, às vezes, os critérios, ele nem preenche mais. uhum, sim. Mas não quer dizer que não aconteceu, quer dizer que ele teve capacidade de adquirir essas habilidades. Uhum. Um outro tema que eu coloquei, né, que é um outro sintoma, é a irritabilidade, né? A gente vê. Isso aí é o que faz mais os pais procurarem atendimento. E muitas vezes essa irritabilidade ela aparece em momentos que ou a rotina muda ou a criança está passando por alguma frustração. Pronto. Uhum. É importante dizer que qualquer criança passando por uma frustração fica irritada. Qualquer ser vivo, né? Qualquer animal, vamos Qualquer colocar, né? pessoa. Então, esses dias eu até fiz um post sobre isso, assim, de que às vezes a gente cobra das crianças elas lidarem muito bem com as frustrações, mas a gente não para ver como que a gente lida com as nossas. Uhum. Essa irritabilidade, ela tem a ver com isso. E o que as terapias fazem, justamente muitas vezes, é ir treinando a criança para lidar com essas pequenas frustrações, para lidar com pequenas mudanças na rotina, sair melhor quando precisar sair de casa. E são coisas que vão deixar a criança cada vez com uma funcionalidade melhor, né? Com uma Uhum. vida mais próxima do normal, vamos dizer assim, do que Sim. todo mundo faz. A instabilidade no humor e no afeto tem a ver com isso, né? O humor e afeto e a irritabilidade estão juntos, né? Resposta a estímulos sensoriais também, né? Enfim, é o meio externo, a pessoa tem que ler esse meio externo para poder reagir a ele. Então, barulho, né? Às vezes a família, sei lá, foi para uma festa e chegou tarde em casa, aquilo mudou a rotina, aquilo
pode deixar essa criança irritada, né? A quantidade de luz que ela recebeu durante o dia foi maior do que o corpo está acostumado, né? E É. muda o sono e pronto, aí é uma crise ali, né? Coisa que deixa eles muito estressados é aniversário. Chegar, O né? próprio ou dia em festa. Às vezes o Familiar, próprio aniversário para eles é terrível. Aquele barulho de balão, aquele tanto de gente pegando. Tá muito errado. sim. É, o outro aqui, hiperatividade e desatenção, né? Tem a ver também um pouco com isso, né? E Isso é influencia no importante tratamento, falar. né? Na alfabetização, né? Enfim, é algo importante que até as escolas cobram, né? Assim, às vezes. É importante falar isso porque antigamente quando a gente fazia diagnóstico de autismo, a gente não podia fazer diagnóstico do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade junto. Hoje a gente sabe que o autismo e o TDAH eles podem ocorrer juntos, eles podem co-ocorrer. A gente precisa mesmo tratar as duas coisas, Uhum, porque essa desatenção ela impacta mais no prognóstico, né? uhum, Impacta mais em como que vai ser a vida da criança dali para frente, porque é uma dificuldade a mais. uhum, sim. Habilidades precoces, né? Um déficit, né? Nessas habilidades, então a gente já falou também. A insônia, né? Assim, que tem a ver com rotina, com, né? Na casa. E se a criança dorme mal no outro dia, ela vai estar irritada e vira aquela, né? Aquela bagunça, né? Bola de neve. E coloquei aqui infecções, né, menores, infecções, sintomas Uhum. gastrointestinais, que até que eu É. estava lendo que às vezes pode até melhorar, né? A pessoa, né, eu achei interessante porque ela pega uma infecção e o Uhum. comportamento melhora, mas isso é perigoso, né? Porque pode passar uma infecção despercebida ali, a criança ficou quietinha, então na verdade os pais têm que ficar atentos, né? Se o comportamento melhorar, né, ou piorar, a gente ficar atento, né? Aí vem aquela. De toda criança que fica mais prostradinha, né? Eu acho que assim, entender criança é muito mais fácil que entender adulto, porque menino, quando ele fica quieto, você sabe que tem alguma coisa errada. Uhum, Então, é importante. Isso geralmente acontece primeiro porque às vezes eles têm muitas estereotipias de ficar colocando muita roupa, né? uhum, E também, às vezes, por causa das seletividades, né, que a gente falou dos estímulos sensoriais, essa sensibilidade às vezes pode ser com alimentação também. Então, uhum, tem uns meninos que comem praticamente nada. Né? Assim, só aceita comer nuggets, por exemplo. Já peguei um paciente só come nuggets. Então, não come arroz, não come carne. Então, isso acaba deixando o gasto intestinal mais sensível mesmo. uhum. O próximo, Carolina, eu acho que é já para fechar, a gente já está chegando, né, no fim, que a gente vai fazer a abordagem do tratamento, né? A gente pegou, né, a gente já falou bastante coisa, assim. Muitas a gente não consegue mudar, infelizmente, igual você falou, a parte genética, como é que a gente altera isso. Até hoje não tem nada que possa fazer, né? E no que se baseia o tratamento, né? Tá lá, às vezes a criança, sei lá, com 6 meses, conseguiu passar no médico, viu, encaminhou, aí fez o diagnóstico, tá, é autismo mesmo. O que que tem, assim, para tratamento? Como é que funciona? Como é que ocorre? Primeiro que a maioria do tratamento ele é baseado em intervenções comportamentais. Tem um protocolo que se chama ABA, que é bem famoso de tratamento de autismo, e vai ensinar essas intervenções comportamentais. A abordagem ela é multiprofissional, né? Isso quer dizer que tem vários profissionais envolvidos, com várias formações diferentes. Então, geralmente, no mínimo, um terapeuta ocupacional, um psicólogo, fonoaudiólogo, para ajudar nessas questões da fala. Atrás da fala, como na entonação,
né? Na prosódia, que é isso que a gente fala, de conseguir pontuar as frases, né? Porque às vezes eles falam, mas falam tudo muito juntinho. E também dessa comunicação não verbal. Alguns meninos também precisam de nutricionista por causa dessa questão das seletividades alimentares. E a infantil, a neurologia infantil, o pediatra, né, assim, que ajudam mais com essa parte medicamentosa. Sobre a medicação, nem sempre ela é necessária, assim, não é tipo, tem autismo, vai tomar remédio. Porque o que muda o prognóstico, ou seja, o que muda o desenvolvimento da doença, não é a medicação, ela entra para controlar alguns comportamentos que são mais graves. Então, às vezes, esses meninos que ficam muito agitados, que não conseguem sair de jeito nenhum, ficam muito ansiosos, que têm dificuldade de ficar num ambiente, ou que têm uma crise enorme por causa de um barulho diferente. Às vezes a gente precisa mesmo medicar, mas não é 100% de indicação, vai sempre tomar remédio. No geral, o mais importante são as intervenções comportamentais mesmo, porque elas é que vão melhorar a qualidade de vida da criança. Então pegando assim, né? Vamos pegar, a criança está super mega irritada vários dias, e, né, não está conseguindo nem fazer as intervenções com a fono. Aí a medicação entra, né? Para dar uma força e sempre com o evoluir do tratamento tenta se tirar, porque, né, tem os efeitos colaterais, né? Assim, você falou sobre o TDAH, né? Sintomas lá. Às vezes a criança não está aprendendo nada, talvez vai precisar de uma medicação para ajudar esse aprendizado, enfim, né? O caso alimentar, às vezes vitamina, a criança não come de jeito nenhum e tem caso que precisa, como é que é? Essa questão alimentar. Às vezes precisa de suplementação nutricional, sim. São casos bem extremos, né? Geralmente o que a gente orienta para a família é tentar oferecer os alimentos, às vezes numa outra textura. Então, por exemplo, às vezes a criança não aceita comer uma beterraba, mas toma um suco de beterraba. Às vezes não come um pedaço inteiro de carne, mas come uma carne moída. Então, às vezes, e tentando fazer essas intervenções, assim, para não ser necessário ficar suplementando outras coisas. Mas, às vezes, precisa. Nesse caso, quando a criança, às vezes, não está conseguindo ganhar peso, ou está com um padrão, assim, alimentar muito restritivo mesmo, não está comendo basicamente nada, e orienta, sim, fazer suplementação. Quer dizer também que isso não é exclusividade das crianças autistas. Chega muito pai, às vezes, com o menino comendo só biscoito recheado e dizendo que o menino tem autismo. Você vê, se ele não quiser comer, ele ganha biscoito recheado. Então, às vezes, a gente tem que fazer essa investigação aí também, se realmente é uma hipersensibilidade às texturas dos alimentos ou se a criança está recebendo ofertas só de outros tipos de alimentos, que geralmente não são saudáveis. Pegando esse tema dos pais, né, assim, o que que tem, né? Tem grupos de família, enfim, como é que é essa questão, né? Porque eu acho que é fundamental a participação da família para o tratamento funcionar, né? Tem, tem psicólogos até que trabalham exclusivamente com orientação de pais. Então, eles às vezes têm grupos, né, para pais de crianças autistas, para pais com crianças com TDAH. Então, é muito legal esse trabalho com os pais, porque muitas vezes percebe que tem dificuldades, né? Ela vai perceber isso só bem mais velho. Mas os pais sofrem muito com isso, né? Sofrem muito com esse impacto do diagnóstico. Então, às vezes é importante eles terem esse acompanhamento também.
Na internet, nas redes sociais, tem vários grupos de pais de criança autista. E lá eles, assim, compartilham desde experiências até conseguem dizer de alguns direitos que a criança autista tem, de alguns direitos que os pais têm para poder cuidar deles. Então, é muito bacana essa troca, né? Ajuda muito, eu acho. E escola, assim, o que que tem aqui do Brasil, né? O que que tem alguma norma? Tem que estudar escola especial, né? A PAI, a gente tem a PAI, tem isso, como é que é? Não necessariamente. As crianças autistas, elas têm direito a um professor de apoio. Então, elas têm direito a uma pessoa que fique na sala perto delas, né, próximo delas, para ajudar nas dificuldades do aprendizado, também para acompanhar se precisar ir no banheiro, para sair da sala se precisar sair da sala. Então, eles têm direito de ter um professor de apoio. E aí, isso de estudar em escola normal ou em escola especial vai depender do desenvolvimento mesmo, né? Se for uma criança que notadamente tem um comprometimento muito mais grave, às vezes faz mais sentido a escola especial. Mas, no geral, eles ficam todos em escola normal, com professor de apoio, para ajudar nessa questão da socialização mesmo. Com outras crianças da mesma idade. E isso muitas vezes é suficiente. Tá lembrando de mais alguma coisa, Carolina, assim? Que eu acho que pegando pelo filme, assim, o que eu tô lembrando, que, assim, como a mãe mudou pra Argentina, né, o Tristano não tá na escola, assim, né? 11 anos, enfim, né? Ela tava buscando já a qualidade de vida, né? Oi? Ele interage bem com a baleia, consegue nadar com as baleias, né? Pois Ele é. teve uma função importante mesmo no decorrer do filme, né? Sim, Em questão comportamental, e eu acho que isso é muito interessante, assim. Sim. E tem muitas essas intervenções mesmo com animal, né? Tem muitas isso que eu crianças ia... no Brasil que fazem ecoterapia, que andam de cavalo, que tem um animalzinho de estimação. Isso costuma ajudar bastante. Muito, né? Isso que eu ia falar, porque ele próprio, né, se encontrou lá, né? Ele pegou um dia o cavalo, montou, entrou no mar sozinho. Assim, a mãe super protetora não viu, que desespero, e jogou a alga pra baleia, a baleia veio e já, né, interação bacana. Que é o que a gente tem, assim, geralmente. Aqui no interior tem, eu não sei, em Belo Horizonte tem alguma coisa assim de cavalo, alguma área assim? Tem, né? Tem. E eu sempre venho, né, pedir, faz um encaminhamento, pessoal, a gente faz, né, assim, interessante. E realmente ajuda muito. Assim, essa interação. Porque é um jeito de interagir, né? Pode não ser com outro ser humano, mas é um jeito de melhorar as interações. De socializar, né? Sim. Ai, Carolina, eu queria agradecer, então, pela participação, pelo tempo, né? E tendo mais temas nessa área, a gente te convida de novo para participar. Pode deixar que eu volto, assim, mas eu quero agradecer mesmo, muito obrigada, né? Eu achei muito bacana, eu gosto de falar sobre isso. Eu acho que é uma coisa que é necessário dizer, né? Que é uma coisa que está muito... As pessoas falam, mas dessas informações é muito boa. Então, eu acho que vale muito a pena a gente discutir isso. Acho que é muito bom você ter esse canal aí para falar de temas de saúde mental que sempre levam assim muito a sério, né? Ou falam de qualquer jeito, ou acham que não tem nada disso, enfim. Mas muito obrigada. Até mais então, viu? Boa noite. Tchau. Construa-me uma ponte. Eu sei que você e eu nunca fomos iguais, e eu costumava olhar para as estrelas à noite e queria saber de qual delas eu vim, porque eu pareço ser parte de outro mundo,
e eu nunca saberei do que ele é feito, a não ser que você me construa uma ponte. Construa-me uma ponte, construa-me uma ponte de amor. E eu espero pelo dia no qual você sorrirá para mim, apenas porque perceberá que existe uma pessoa decente e inteligente, enterrada profundamente em meus olhos caleidoscópios. Pois eu tenho visto como as pessoas me olham, embora eu nada tenha feito de errado. Construa-me uma ponte, e por favor, não demore muito. Vivendo na beira do medo, vozes ecoam como trovão em meus ouvidos. Vendo como eu me escondo todo dia, estou apenas esperando que o medo vá embora. Eu quero muito ser parte do seu mundo. Eu quero muito ser bem-sucedido. E tudo o que eu preciso é ter uma ponte construída de mim até você. E eu estarei junto a você para sempre. Nada poderá nos separar. Se você me construir uma ponte, uma pequena, minúscula ponte de minha alma para o fundo do seu coração.